Fala, meu povo da opinião esportiva. Domingo, dia de opinião GP, quando tem corrida, e tivemos o Grande Prêmio de Austin neste final de semana. Dobradinha da Ferrari, Charles Leclerc em primeiro lugar, Carlos Sainz em segundo e Max Verstappen completou o pódio. Corrida essa que teve como pole position o vice-líder do campeonato, Lando Norris, que também tivemos corrida sprint. Vamos começar pelo início, pela corrida sprint, então. Max Verstappen venceu a prova. O Lando Norris chegou em quarto lugar. Deixa eu aqui ver aqui certinho a classificação da sprint para trazer todos os pilotos, né? Max Verstappen, Carlos Sainz e Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton, Magnussen e Hülkenberg. Essa ficou assim a classificação da sprint. Já a classificação da corrida em si dos Estados Unidos, da corrida principal, Leclerc, Sainz e Verstappen, o pódio se repetiu trocando as posições, com Norris em quarto lugar novamente. Oscar Piastri, George Russell, Sérgio Pérez, Nico Hülkenberg, Leo Lawson e Franco Colapinto completaram a zona de pontuação. Volta mais rápida. Não consigo ver aqui quem foi que ficou com a volta mais rápida. Não está aparecendo essa informação. Mas foi um final de semana muito bom para ele, né? Para Max Verstappen, que ampliou a vantagem dele do campeonato. A vantagem que era de 52 pontos passa neste momento a ser de 57 pontos. Ele chegou à frente do Norris nas duas provas do final de semana. E agora, faltando 5, né, para a disputa, a gente tem 25 vezes 4, 100, 120, mais duas sprint, 140 pontos em jogo, e é uma liderança de nada mais, nada menos que 2 corridas e meia. Neste momento, o Verstappen está sendo campeão do mundo em Las Vegas. Então está muito próximo, porque a gente tem México, São Paulo e Vegas. E não há ali um princípio de que o Norris vai conseguir diminuir essa vantagem muito provavelmente. A gente tem aqui as etapas, né? São 146 etapas. A gente tem os irmãos Rodrigues, o GP do Brasil, Vegas, Lusail e Abu Dhabi. E a posição, mais ou menos, é esta aí. E tem é Austin, aí depois a gente tem a etapa, né? México, Brasil, Vegas e tudo mais. Essa diferença de pontos é a média que a gente vinha calculando, né? Do Norris primeiro e segundo. Se continuar primeiro e segundo lugar até o final da temporada, Norris vencendo a prova e o Max em segundo, ou a fatídica diferença de 8 pontos, o Max vai ser campeão por 15 pontos de diferença ao final da temporada. Então não é mais suficiente para o Norris. Né? A gente falava que o Max estava confortável, ele podia perder, por corrida, perder 8 pontos para o Norris, que seria campeão. Pois é, continua assim, porque ele continua sendo campeão dessa forma, né? Só que aumentou, ele pode chegar em terceiro lugar. Essa conta aqui, ela é a diferença do primeiro para o terceiro, volta mais rápida, e tudo mais, e aí é 2 pontos. Porém, por que é muito difícil? Ele teria que fazer primeiro e terceiro em todas as provas, fazer a diferença de 11 pontos. O terceiro faz 18, o primeiro 25, 26. Se a diferença de 8, não, é 15. 15 pontos para 26, 11. Essa diferença. Então seria essa diferença de 11 pontos no final de semana, ganhando a sprint e fazendo a volta mais rápida em todos os finais de semana. O Norris está tendo dificuldade de fazer a volta mais rápida, a gente já viu isso nas últimas etapas. Então eu acho muito pouco provável este cenário, né? E pelo que vem se desenhando, as corridas em que a McLaren tinha ampla vantagem, a Red Bull já foram. Essas corridas já aconteceram e o Norris não aproveitou. O Norris não conseguiu em nenhuma etapa abrir mais do que 8 pontos do Verstappen. E a Hungria talvez seja o grande ponto disso, de que eles inverteram a posição com o Piastri, para o Piastri ganhar a prova. E aí a gente tem o cenário para fazer 0 pontos, né? Que é o Norris abrindo
exatamente a pontuação necessária para, então, ser aí o grande campeão do mundo. Mais ou menos, teria que fazer as 3, ele venceria mais 5, 8. Não, faltaria. Nesse cenário ainda faltaria uma corrida. Porque o Verstappen, se não me engano, venceu. Não, o Verstappen venceu 7. Ele ganharia o campeonato dessa forma, com 0 pontos de diferença. Mas vamos voltar para a etapa em si, né, para a vitória do Charles Leclerc. Que ele, na primeira curva, o Norris e o Verstappen espalharam. E aí o Leclerc passou, ele estava em terceiro. Liderou com folgas, teve uma corrida calma e tranquila. A Ferrari teve uma corrida tranquila nesse final de semana, dominou a corrida do início ao fim. E o Norris tentou ultrapassar o Max, ultrapassou por fora da pista, não devolveu a posição, tomou punição. E aí por isso que o Verstappen ficou em terceiro lugar após a punição do Norris. Então é isso, a gente tem esses cenários, né? Vou pegar aqui para facilitar. Deixa eu ver aqui o cálculo. Para não faltar nenhuma informação, né? Esse primeiro que vocês estão vendo seria a diferença de primeiro e segundo, como eu falei, né? Então, se o Max chegar em segundo e o Norris em primeiro, ou a diferença de 8 pontos, que aí tem outras posições também, o Max é campeão por 15 pontos de diferença. O segundo cenário é o Norris em primeiro e o Verstappen em terceiro em todas as provas. É isso aí. Em todas as provas, sem mais nada, né, de diferença. E esse último cenário é basicamente o Norris em primeiro e o Max em terceiro também, mas aí a diferença sendo... Estou tentando ver qual é a conta. A conta que eu fiz de diferença, né? Tipo, ele faz 26 pontos contra 15, abre 11. Teoricamente, as contas eram para estar iguais. Aqui eu acho que eu diminui a sprint. Se não me engano, foi isso. No último slide, aqui é como se o Max chegasse em terceiro na sprint. Então aqui é primeiro e segundo nas corridas, primeiro e terceiro nas corridas, mais sprint. O Verstappen em segundo. E aqui o Verstappen em terceiro nas sprint. É essa conta. Essa é a diferença. Então aqui, recapitulando. Primeiro e segundo em tudo. Max Verstappen campeão por 15 pontos, que é a diferença de 9 pontos. A diferença de 8 pontos no final de semana, de 11 pontos no final de semana, mais 1 ponto na sprint, o Norris é campeão, por 2 pontos na sprint. E a diferença de 1 ponto na sprint, primeiro, terceiro e tudo, ou o Verstappen conseguir tirar apenas 1 ponto na sprint, ele ganha o campeonato. Pouco confuso, mas é isso a conta. Campeão, para você, Max Verstappen ou Lando Norris? Para mim, Max Verstappen. E eu não me surpreenderia se ele fosse campeão antecipado já em Las Vegas. Que é a diferença de pontuação, né? Que a gente tem. Opa, faltou um slide. Aqui, 57 pontos. Vão ser 25 aqui, 25 aqui. Mas tem uma sprint. Então ele pode ser campeão na sprint do Qatar novamente, como foi em 22. Agora é assim, gente. A gente vai fazendo a conta matemática. Eu cravaria Las Vegas ou sprint do Qatar. Eu acho que não passa disso. Aqui no canal a gente acertou o que ele ganharia o bicampeonato em Suzuka. Ano passado a gente errou por uma. Eu apostei em Suzuka e foi na sprint. Então eu vou deixar em aberto que ou Vegas ou a sprint do Qatar de novo. Mas eu acho que ele não chega na corrida do Qatar com o título em aberto. E aí, o que vocês me dizem? O Norris vira o campeonato, o Max é campeão, mas na última etapa, ou o Max pode ser campeão. Para o Max ser campeão no Brasil, a conta é muito complicada. O Norris teria que abandonar ou no Brasil ou no México. Acho difícil, mas possível. Então é isso. Fica agora com o Tchutsan, pedindo para você se inscrever. A gente volta amanhã com o resumo semanal. Vai aparecer aqui 2 vídeos, o vídeo mais recente do canal e um vídeo para você. O vídeo mais recente é falando sobre o que esperar da final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo.
É isso. Até a próxima e falou!